Gênesis capítulo 35, versos de 1 a 7. Farei esta leitura. Disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo com ele, que com ele estava. Edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Vamos orar? Obrigado, Senhor, nós somos gratos a Ti por essa oportunidade que nós temos de nesta manhã estarmos juntos para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor fale conosco e nos dê, ó Deus, um momento de aprendizado nessa escola dominical. Esteja abençoando cada professor, também, ó Deus, cada um dos que vão ouvir a mensagem do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje fala sobre coragem. Tem uma história aqui no nosso boletim falando sobre um reino distante, quando havia guerra e os prisioneiros eram levados para uma sala, e ali eles eram atormentados por um homem muito mau, por um rei muito mau, e sempre era apontada uma porta para eles, uma porta já uma caveira lá, uma porta suspeita, e a frase do rei para eles era: vocês querem morrer aqui com flechas ou passar ali e ficarem comigo presos ali naquela porta, a partir daquela porta? Então todos assustados, então nós preferimos morrer com flechas. Passada a guerra, algum tempo, um dos soldados do rei perguntou: escuta, sempre fiquei curioso, o que há depois daquela porta? E o rei diz: vá lá você mesmo, abra e veja. Então o soldado abriu a porta e a porta dava para a rua, o sol aberto, a liberdade. Foi quando o rei disse: olha, eu ofereci a todos a liberdade, mas eles preferiram ser flagelados. Quando a gente olha a atitude desses prisioneiros que preferiram sofrer, morrer pelas flechas, ao tentar arriscar sair por aquela porta, provavelmente a gente pode compreender, porque eles tinham um rei mau. O que eles poderiam esperar daquele rei mau? O medo de passar por uma tortura maior os levou a escolher a morte naquele momento. Nessa história que eu li, tinha algumas frases, as frases aqui estão também, e diz: quantas portas deixamos de abrir com medo de arriscar? Quantas vezes perdemos a liberdade apenas por sentirmos medo de abrir a porta de nossos sonhos? Sobre isso eu escrevi logo aqui no último parágrafo: nós não temos que ter medo de abrir as portas. Primeiro, que nós não temos um rei mau
que nos guia o caminho e fala: você tem aquela oportunidade. Nosso Rei, nosso Deus é um Deus misericordioso. Por isso nós temos confiança que Deus dá a direção certa para os nossos caminhos. A porta que Ele nos oferece é a que nós podemos abrir sem medo. Como aqueles que escolheram ficar, eu creio que muitas vezes nós não tomamos posse de algumas bênçãos, nós não experimentamos algumas bênçãos de Deus, porque preferimos ficar na nossa comodidade. Às vezes os nossos flagelos, o nosso sofrimento. Preferimos os açoites da conveniência do que o agir da fé. Nós não temos tanto tempo, mas na quarta-feira nós estudamos esse texto de Gênesis 35. E aqui a gente percebe que Deus chama a Jacó e manda que ele estivesse indo adorá-lo, levantando um altar ao Senhor. A primeira questão aqui é que Deus toma a iniciativa. Deus chama e fala: vá ali, vá neste caminho que eu te dirijo. A partir daí nós encontramos uma atitude de Jacó em obedecer. E ele chama a sua família para ir junto, e ele fala que eles deveriam se consagrar, lançar fora os deuses estranhos. Então nós percebemos um líder e alguém que leva a sua família e vai na direção que Deus está dizendo que eles deveriam ir. Mas como nós estudamos na quarta-feira, não era uma atitude fácil, porque eles eram um povo pequeno, mediante aos inimigos que estavam ao redor. Há pouco eles tinham passado por uma situação difícil, quando os filhos de Jacó haviam matado os siquemitas. Mas mesmo assim eles tiveram coragem. E o versículo 5 diz que o terror de Deus invadiu as cidades, e eles não perseguiram os filhos de Jacó. Deus protegeu. Então é como se Deus dissesse: vá, abra aquela porta. E eles abriram. Os inimigos que poderiam vir destruí-los, Deus impôs terror nesses inimigos. E aí a missão foi concluída. Eles chegaram e adoraram a Deus e serviram a Deus. Quais são os desafios que nós temos na nossa vida, irmãos? Nós precisamos ter coragem de abrir as portas que Deus manda. Para isso a gente precisa estar atento a ouvir, a estar na presença de Deus. E aquele caminho que Ele nos direcionar, nós não precisamos temer. Porque a opção de ficar é pior. A opção de não ter coragem de avançar é pior. Eu li uma frase que diz: não tente segurar as mãos de Deus, deixe que Ele segure, deixe que Ele segura as suas mãos. Ele cuida do segurar e você se concentra em confiar. Aqui Deus fala com Jacó. Deus segura a mão de Jacó e diz: vamos. Jacó confia, e assim ele obtém a vitória, o sucesso tão necessário. Que Deus nos abençoe, nós possamos viver e ter coragem. Como diz 2 Timóteo 1,7: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esta manhã. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui juntos, por estarmos aqui, ó Deus, para estudar a Tua palavra, para em comunhão, ó Deus, crescermos nos Teus caminhos. Pai, nós Te louvamos por essa oportunidade e que a Tua mensagem fale aos nossos corações, nos fortalecendo para enfrentar os desafios da vida, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por esse momento, e obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, pelo Teu ensino, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.